Fala Dev, beleza? Aqui é o Igor do canal Hora do Dev, seja muito bem-vindo ao nosso mini curso de Laravel para iniciantes. E hoje nós estamos já na nossa terceira aula e a gente vai falar especificamente sobre os controllers, certo? Os controllers, pegando ali a nossa estrutura, a arquitetura MVC, que o Laravel já traz isso pra gente, né? Já está arquitetado nesse padrão. Então a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. A aula passada a gente viu um pouco sobre o sistema de roteamento, tá? Essa aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre os controllers, a gente vai explorar ali os principais métodos que o Laravel já traz na própria criação de um controller dentro dele, né? Então ele já traz alguns métodos prontos ali para a gente só estar utilizando, né? Então a ideia é explorar, tá? A gente vai criar as nossas rotas, né? Então vai ser bem bacana, tá? E vamos lá então. Bom, primeiramente a gente precisa instanciar o nosso projeto Laravel, certo? Então, a gente já viu isso na nossa primeira aula, onde a gente falou sobre estrutura e tudo mais. Então, a gente fez o download da estrutura do Laravel, usando o Composer, e a gente vai repetir esse processo aqui, certo? Bom, então, para a gente baixar, a gente vai rodar o comando Composer, tá? Create Project, certo? Laravel, que é o pacote lá no Packagist. E aqui à frente a gente vai colocar o nome do nosso projeto. Tá? Então, no meu caso aqui, eu vou colocar projeto-controllers, tá? Que é o que a gente vai falar hoje. Bom, então, só aguardar. Ele está fazendo um download lá no Packagist, tá? E ele já vai fazer a instalação das dependências também, já vai entregar tudo pronto ali pra gente. Bem rapidinho. Certo? Finalizou. Vamos acessar o diretório aqui do projeto. Então, projeto-controllers, tá? E eu vou abrir o VS Code aqui dentro. Show! Então nós já temos aqui uma estrutura base do Laravel, ok? Então já tem aqui ó, o .env com as configurações aqui, como a gente já viu, né, nas outras aulas. A gente entrou um pouquinho na parte de rotas, né? A gente entrou aqui nesse arquivo de API, né? Então seriam as rotas da nossa API. Então a gente vai continuar utilizando ela, tá? Quando a gente estiver falando sobre o Blade, né, e estiver construindo o nosso HTML aqui dentro do nosso projeto, né, dentro da resource, lá em views, aí a gente utiliza a nossa rota web. Tá? Como a gente está utilizando Insomnia para encurtar o nosso tempo, né, de aprendizado, apenas para poder focar na ideia central ali do MVC, então é mais interessante a gente utilizar aqui esse arquivo para isso, beleza? Certo, então só recapitulando aqui, tá? Então, nós temos aqui o nosso fluxo do MVC, né? Um fluxozinho bem simples que eu desenhei, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, vocês lembram da aula passada? O usuário ele vai fazer uma request, né? Uma requisição para a nossa aplicação. E aí, ele vai sair essa requisição do navegador, ele vai bater dentro do server, né? Onde está rodando de fato a nossa aplicação. E essa request, o primeiro passo dela lá dentro da nossa aplicação é o sistema de roteamento, certo? Então aqui dentro do sistema de roteamento, ele vai ser direcionado, aquela requisição, para um controller, beleza? Então o próximo passo aqui que a gente vai trabalhar é justamente nesse cara aqui, certo? Então antes de chegar aqui, a gente precisa construir nossas rotas, certo? E apontar lá para o controller, que é onde de fato vai ser processado o dado. Se for o caso de precisar fazer um acesso ao banco de dados, né? Ou apenas devolver um HTML, ou um JSON, ou um XML, ou seja lá o que for, para o cliente, né? Então é de fato aqui onde a coisa acontece, né? Onde vai ser encaminhado para a próxima camada ali da nossa aplicação. Beleza? Bom, então, primeiro passo aqui nosso é criar o nosso sistema de rotas que a gente vai utilizar, tá? Bom, pessoal, então vamos criar a nossa primeira rota, tá? Mas antes de mais nada, vamos tentar imaginar uma situação fictícia aqui para que faça mais sentido as operações que a gente vai estar fazendo, tá? Então, a nossa aplicação anterior era voltada à lista de tarefas, né? Era um to-do list. Então, vamos tentar criar uma situação semelhante a ela, tá? A nomenclatura que a gente usou para a nossa entidade seria task, né? Que seria o mesmo que tarefa, dever, né?
a fazer, uma coisa que precisa ser feita e tal. Então, vamos utilizar essa nomenclatura, tá? Bom, o Laravel ele já traz para a gente um helper chamado route, tá? E esse helper aqui, ele tem os métodos estáticos que representam os verbos HTTP que a gente vai estar utilizando. Então, sempre quando a gente mandar uma requisição e selecionar um método dessa requisição, ela vai verificar num sistema de roteamento aqui qual método que ela vai bater, né? E qual o RI que está sendo chamada para aquele método, tá? Então, é exatamente o mesmo nome do método HTTP, beleza? Primeira rota que a gente vai criar vai ser uma rota do tipo GET e ela já espera aqui qual parâmetro? Uma URI, tá? Então aqui a gente vai passar a nossa primeira URI. No nosso caso aqui, como a gente está falando de tasks, né? Vou colocar a URI chamada tasks, tá? E ela é do tipo GET. O segundo parâmetro seria a ação. Olha aqui, ó. Ele já está falando qual é a ação que eu vou tomar, né? Então, na aula passada a gente criou uma classure aqui, né? Então a gente colocou uma function, a gente colocou uma function aqui, callback, né? A gente colocou a nossa regra aqui dentro e pronto, né? Isso foi o que a gente fez na aula passada, né? A gente não tinha visto ainda controles nem nada. Então essa ação aqui ela vai mudar, tá? Lembra lá do nosso slide, né? Ela sai da camada de rotas e ela vai para controllers. Então nossa ação seria o que aqui? Apontar para o nosso controller, né? Agora eu não tenho um controller criado para tasks, então a gente vai criar um controller agora. Vou abrir aqui o terminal. Como que faz para poder criar um controller no Laravel? PHP Artisan, tá? O Artisan é um conjunto de comandos automatizados, como eu já falei, né? E tem vários recursos para poder a gente estar utilizando aqui, que vai auxiliar bastante aí o nosso processo. Para criar, a gente utiliza o make, tá? 2 pontos. E o que a gente vai criar, né? No caso seria o controller. Logo à frente a gente vai colocar o nome do nosso controller. Então vou colocar aqui, ó, task controller, tá? Eu gosto sempre de utilizar aqui, ó, ao final, o nome controller, para na hora que a gente bater o nome no arquivo, a gente saber que é um controller, tá? Beleza, no momento é apenas isso aí mesmo, tá? Vou apertar Enter, ó, controller created successfully, né? Então, controller criado com sucesso. Está dentro de app, HTTP, controllers, task controller. Então nós temos aqui o nosso controller criado. Agora a gente pode fazer a utilização dele aqui, ó, né? Então só em eu passar aqui task, ele já aparece, ó, o VS Code já consegue identificar através dos namespaces e da arquitetura de pastas, ele já consegue puxar aqui para mim. Então se eu clicar aqui, olha que bacana, já vai fazer o auto-import. Deixa eu apagar esses outros aqui, ó. Já vai fazer o auto-import. Então ele já dá um use aqui, tá? Em cima do meu controller. Bom, então aqui eu preciso acessar agora o namespace completo, tá? Dessa classe para que seja possível localizar ela e acessar os métodos dela. Eu vou passar aqui o class, tá? Então esse class aqui, no final das contas, o que ele faz exatamente? É como se ele estivesse fazendo exatamente isso daqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. É como se ele estivesse fazendo exatamente isso daqui, tá? Certo? Então, para eu não precisar colocar esse nome grande aqui dentro, né? O que eu faço? Eu otimizo isso daqui através disso daqui. Beleza? Show de bola. Nós acabamos de instanciar aqui o nosso controller, só que a nossa requisição ela vai bater exatamente aonde daquele controller, né? A gente precisa especificar qual método. Então vamos criar um método aqui. Eu vou iniciar criando o método index, tá? É um método muito comum utilizado quando eu preciso fazer uma consulta e eu preciso listar dados. Geralmente a gente utiliza esse nome para isso, tá? Então, apenas seguindo o padrão aí, coloquei um método público chamado index. E aqui dentro eu preciso especificar esse método, porque na hora que eu mandar uma request, que ele cair aqui no sistema de rotas, nessa URI, né, ele vai apontar para aquele método específico que eu acabei de criar lá do controller. Tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar tudo isso aqui dentro de um array, tá? Vou passar a vírgula aqui e vou colocar o nome do método que eu vou apontar lá para o meu controller. No caso, seria o index. Beleza, então eu tenho aqui minha primeira rota criada no Laravel, tá? Vamos fazer o seguinte, olha, eu vou
voltar aqui no controller e vou colocar uma response aqui, ó. Return response, tá? E eu quero mandar essa resposta em JSON. Beleza? E eu vou escrever uma mensagem, olha, estou na listagem de tarefas. Beleza. Então, é claro, aqui teria algumas regras, eu teria que puxar todas as tarefas, ou então baseado no usuário e tal, e mandar exibir lá para o meu cliente, poderia ser um navegador, poderia ser, enfim, né? Então, eu teria algumas regras que, antes desse processo, né, de resposta. Mas a gente não vai trabalhar agora com um banco de dados, nem com nada do tipo, a gente vai deixar para a próxima aula, de acordo com que a gente vai avançando, né? A gente ainda precisa ver o ORM, as operações que a gente vai fazer. Então, no momento aqui, eu só vou mandar um retorno, tá? Uma mensagem apenas para dizer que, olha, eu estou aqui dentro, tá? Eu estou dentro desse método, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou limpar o cache dessas rotas, porque o Laravel ele acaba cacheando, então como eu estou usando aqui o ArtandServe para poder rodar o server, né? Então acaba tendo cache aí nessas rotas e tal, então eu sempre preciso limpar aqui para isso. É claro que isso a gente vai melhorar também, tá? A gente vai utilizar um servidor web aí melhor para poder não precisar ficar tendo que limpar isso aí e tudo mais, né? Então a gente pode utilizar um Apache, um Nginx e tal. Bom, vou rodar aqui o serve, tá? Vou fechar aqui, depois eu abro de novo. Então, qual o URI? Tasks, né? Essa é o URI. Eu vou apagar esses métodos que eu tenho aqui. E a gente vai criar alguns métodos novos, tá? Para nossa aplicação. Vou criar uma request aqui. E eu vou colocar o nome dela de list, tá? Ela vai ser do tipo get, foi o que a gente criou lá, né? Create http://localhost 8000, que é a porta que o Artisan cria, né? /API, por quê? Por que é /API? Porque nós estamos no arquivo routes API, tá? Por isso que eu tenho que passar aqui o /API, que é padrão do Laravel. Você pode mudar esse nome depois, tá? Então, como a gente está trabalhando apenas com API, né, para simplificar mais o processo, a gente não está trabalhando com navegador, nem com HTML, nem nada, né? Então, por isso que a gente está usando esse arquivo. Quando a gente estiver trabalhando com Blade, especificamente ali com HTML, construindo as nossas interfaces por ali, a gente muda para cá, tá? Então, esse aqui seria o nosso arquivo de rotas API. Beleza, qual URI que a gente utilizou? Tasks. Então, vou pegar essa URI aqui, /tasks, tá? Método get, vou mandar um send aqui, pronto. O que aconteceu? A request bateu no nosso web server, né? Caiu no nosso sistema de rotas da nossa aplicação, ele verificou qual o método que eu utilizei, qual o método HTTP que eu utilizei, get, qual o URI, tasks, API/tasks. Então, ele vai cair exatamente nessa rota que eu criei, tá? E ele está apontado para onde? Qual é a action? Né? A action, ele está apontado para o task controller no método index, que foi o que a gente criou, né? Que foi esse método aqui, certo? Então, olha o percurso, né? Vamos lá na nossa imagem, né? O cliente fez uma request, um acesso, caiu no nosso web server, ele foi para o sistema de roteamento da aplicação, e o sistema de roteamento apontou para o controller, especificamente para um método lá do controller, tá? Então aqui eu poderia processar esse dado, poderia fazer um acesso ao banco, igual eu falei, devolver uma resposta, né, para o cliente em formato de HTML, em formato de JSON. Então no caso aqui nosso, a gente está utilizando o JSON de resposta, tá? E basicamente seria esse o fluxo, tá? Vamos voltar aqui. Bom, então criamos a nossa primeira rota do tipo get, seria uma rota responsável por listar dados, por exemplo, né? Listar as tasks. Bom, eu vou criar aqui agora um novo método, tá? E ele vai se chamar store, que seria para salvar, e o método que eu vou utilizar vai ser o método post, certo? Eu vou deixar nobody, eu não quero mandar nenhum dado lá para dentro, né, através de um formulário nem nada. Vou apenas criar aqui, vou colar a URL que eu tenho, certo? E aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou mandar um send, tá? O que vai acontecer? O que vocês esperam que vai acontecer? Ele vai dar um erro para mim. Por quê? Porque lembra, eu tenho uma rota aqui, ó, mesma rota aqui, e ela está com tipo get, tá?
eu mandei a mesma URI, só que com o método post. E ele chegou lá no sistema de rotas e verificou o seguinte, olha, o método que existe lá é o método get, tá? Tá aqui, ó. O que eu tenho suporte aqui até aqui é o método get, eu não tenho um suporte ao método post, tá? Eu não criei nada com o método post em cima dessa URI. Então ele deu esse erro. Então vamos criar lá na nossa aplicação route post, tá? É o método que a gente vai usar. Qual URI? Vou manter o task, passar a vírgula aqui, array, vou colocar meu task controller, class, da mesma forma. Qual o método que eu vou apontar, né? Vamos criar um novo método aqui. Vou criar um método público chamado store, tá? Aqui vai entrar as regras de negócio, né? É claro que mais para frente, quando a gente estiver evoluindo, a gente vai tirar essas regras daí e vai transferir para outras camadas que é de responsabilidade, tá? O controller, para essa finalidade, ele não é o papel dele, tá? O papel dele é apenas processar, encaminhar ali aquele determinado dado. Mas enfim, imagine-se que eu tenho algumas regras aqui para poder ser aplicado e eu vou dar um retorno para o usuário, tá? Depois dessas operações, certo? Eu vou copiar e colar aqui. E eu posso colocar aqui, olha, acabei de salvar uma nova tarefa, certo? Vamos apontar essa request lá para aquele método lá do controller. Então, store, tá? Store, beleza. Show de bola. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou limpar apenas o cache aqui do sistema de rota, porque pode acontecer algum problema. Depois a gente vai resolver isso. Liguei novamente o servidor. Vamos fazer um teste aqui agora. Tá lá. Então, ele encontrou qual era a rota e qual era o controle que ele deveria apontar. Pronto. Mamão com açúcar, né? Então, acabamos de adicionar aqui o método que a gente precisa para a nossa requisição, o RI. Fiz o disparo, né? Fiz o envio dessa requisição e eu tive o retorno, ó, acabei de salvar uma nova tarefa. Foi exatamente o retorno que a gente apontou aqui nesse nosso método. Beleza? Nós temos mais alguns outros métodos para poder incrementar aqui, né? Vamos adiantar aqui um pouco. Public function. O método que a gente vai adicionar aqui vai ser o update. E vamos adicionar logo aqui o delete, tá? São os outros dois métodos que a gente vai precisar na nossa aplicação, né? Para fechar, digamos assim, o CRUD, né? Então aqui na nossa API, a gente vai acrescentar mais uma nova rota. E qual o método que a gente vai utilizar aqui? É o put, né? É o método responsável por atualizar essa minha entidade, esse meu objeto, tá? Só que aqui vai entrar um outro parâmetro, né? Que parâmetro? Eu preciso passar aqui qual é a task que eu preciso atualizar. Eu preciso informar isso. Concordam? Eu poderia passar aqui um ID, né? Eu poderia passar alguma coisa que eu pudesse identificar lá dentro do meu controle, puxar essa task e fazer as atualizações necessárias, tá? Então, vamos deixar a ID aí por enquanto, né? Acho que faz mais sentido para vocês agora no momento. Depois a gente vai mudar isso daí, porque tem uma forma um pouco automatizada da gente resolver isso daí, tá? Eu vou colocar aqui um método update, que foi o método que a gente criou aqui, tá? Update. Beleza? Vamos limpar aqui. Vou limpar aqui o meu sistema de rotas. Vou ligar novamente o server. E vou criar uma nova request aqui no nosso cliente HTTP. Vou colocar o nome de update, tá? E aqui vai se chamar put, né? É o método responsável HTTP. Vou colocar nobody também. Vou copiar essa URI, vou colocar aqui a URI. Só que aqui eu tenho que colocar o barra, né? Qual é a task que eu quero atualizar? Qual é o ID dessa task que eu quero atualizar? Então vamos colocar aqui, não sei, vamos colocar 20. Então suponhamos que temos 20 registros lá no nosso banco e a task que eu quero atualizar, ela está com o ID 20, tá? Vou mandar um send aqui. Beleza, ele não teve resposta nenhuma porque a gente não criou essa resposta lá, né? A gente deixou em branco. Então vamos colocar um retorno aqui. Vou colocar, ó, acabei de atualizar a tarefa. Beleza? Então,
Vamos mandar novamente. Acabei de atualizar a tarefa. Então, ele está caindo exatamente no método que a gente criou, no método correto aqui dentro do controller, tá? Então, nossa aplicação está começando a fazer mais sentido, né? Então, nova rota, qual tipo? Delete, é o que falta. Eu posso manter a mesma URI, tá? Vou mudar apenas o final aqui, que o método que eu quero apontar é qual? Delete, beleza? Tem algum problema se eu deixar a mesma URI? Né? A gente fez esse questionamento na aula passada. Não tem nenhum problema. Por mais que eu esteja utilizando a mesma URI, mas o método da request, né, que eu estou utilizando é diferente. Então, na hora que eu faço uma request do tipo put, ele não vai bater aqui no delete, ele vai bater no tipo put. Beleza? Então, vamos criar aqui. Vou criar aqui uma nova request. Colocar aqui, ó, o método delete. Criou. Vou copiar aqui do update, tá? E vamos supor que eu vou deletar essa task número 20, certo? Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui. Não coloquei, ó. Vamos colocar um retorno aqui. Acabei de deletar a tarefa. Poderia colocar até 20 aqui, ó, que é o que a gente está usando lá, né? Claro que isso aqui a gente vai recuperar. A gente vai recuperar através de um parâmetro aqui, né? Esse número que a gente está passando aqui, certo? Então, vamos limpar aqui, para não acontecer algum problema lá. Ligar novamente. Vou mandar aqui um send. Tá lá, acabei de deletar a tarefa 20. Perceberam? Então, todas as nossas requisições, elas estão ligadas à estrutura que eu acabei de definir aqui, né? Então, vocês podem observar que está seguindo exatamente o fluxo que a gente desenhou perfeitamente. Todo mundo está caindo no lugar certo aonde deveria cair, tá? Então, esse é o fluxo do MVC, tá? Até aqui, até esse ponto. Ainda tem mais outras coisas para poder ver. O cliente fez a request, né? Caiu no sistema de roteamento. Ele foi apontado para o controller em algum determinado método. Foi feito algum processamento, né? Se precisou acessar um banco, beleza. Fez a requisição lá para o banco para poder, olha, eu preciso disso, disso e disso. Retorna para o controller e o controller manda para o usuário, tá? Esse aí, a grosso modo, é a estrutura do MVC, tá? Então, retornando aqui. Bom, agora imagina o seguinte, depois de ter entendido tudo isso, vocês viram como que faz esse direcionamento para o controller, vocês conheceram como a gente constrói o nosso controller, né? Agora imagina que eu tenho uma aplicação grande, tá? Isso aqui a gente está falando apenas de uma entidade, de uma tabela, e a tabela chama tasks. Imagina que eu tenho um banco, um software que tem, sei lá, 30, 50 tabelas. Imagina se para cada método do CRUD eu precisasse colocar o get, o post, o put e o delete, que são métodos padrões ali do CRUD. Imagine se para cada entidade no meu banco eu precisasse escrever 4 linhas dessas de rota, né? Ia ser improdutivo e isso aqui ia ficar gigantesco, né? Então, tem alguma forma da gente contornar isso? Tem, com certeza, tá? Antes de tudo, antes de eu te mostrar, bom, vamos voltar aqui o nosso console, vou limpar aqui o terminal, vou mostrar um novo comando aqui, chamado php artisan route .list. Eu vou listar todas as rotas que eu criei no meu sistema, tá? Vamos ver? Deixa eu minimizar aqui, ó. Olha, todas as rotas que eu criei aqui no meu sistema. Eu tenho aqui, ó, uma rota do tipo get ou read, né? Read, na verdade, né? Que é cabeça. Então, seria o cabeçalho, se eu precisar fazer uma requisição do tipo cabeçalho para poder obter algumas informações. Então, aqui, ó, o método get. Qual o URI? Tasks. E ele está apontado para onde? Para o método index do controle task controller. Beleza? Eu tenho aqui uma rota do tipo post, tá? Qual o URI? Tasks. Ele está apontado para o método store. Eu tenho aqui um URI do tipo put, para poder atualizar um determinado objeto, né? Essa task. Eu tenho um parâmetro, né? Que eu poderia passar, por exemplo, o ID dessa task para poder atualizar. Ela está apontada para o controller, task controller. Qual o método? Método update, né? Eu tenho aqui uma outra rota que recebe um método aqui delete, tá? Eu tenho uma URI dela que está apontada para o controller. Então, perceberam? Tá tudo fazendo sentido até aqui, né? Então, vamos otimizar esse processo agora. Vou mostrar para vocês o seguinte, olha,
O Laravel possui também um método estático e a gente chama ele de API Resources ou só Route Resource, tá? Quando a gente estiver trabalhando com HTML acoplado aqui, a gente vai utilizar esse daqui. No nosso caso, a gente está utilizando apenas as chamadas de API, né? Então, não precisa eu usar esse outro aqui de cima, porque ele tem algumas outras coisas a mais, ele cria mais rotas para mim. Então, não tem essa necessidade. O que é que eu preciso passar aqui nesse método? Ele vai pedir para mim qual é o nome dessa minha entidade que eu estou trabalhando, no caso seria tasks, certo? E qual é o controller, tá? Ele já pede aqui, ó, qual é o controller? O controller é task controller, certo? Class, aqui. Simples assim. Eu não preciso definir o put, o delete, passar isso aqui como um parâmetro, tá? Não preciso fazer nada disso. Por quê? Esse API Resources já faz a criação de todos esses aqui para mim, automaticamente. Ele já criou aqui para mim. Olha lá. Ó. Post, o get, o put e o delete. Tudo criado aqui para mim. Apontando cada um para esses métodos, certo? Então, o get está apontando para o método index, o post está apontando para o método store, né, lá do meu controller. Eu tenho um outro get aqui que seria para visualizar apenas uma task, esse aqui a gente não criou esse método lá, ele está apontado para o método show. Então, ele já cria as rotas apontado para métodos padronizados, tá? Então, a gente utilizou um padrão aqui, né? A gente utilizou um index, a gente criou esse index aqui, a gente criou o store, então nós temos aqui o store também. Nós temos o update, tem um update aqui. O delete, que no caso ele está usando a nomenclatura destroy, tá? Então ele não vai achar esse delete, a gente teria que alterar esse nome. E tem um novo aqui que é o show, que é quando eu preciso visualizar apenas uma task, por exemplo, né? Então assim, ele já criou para a gente rotas, e essas rotas já vêm com as nomenclaturas definidas, tá? Então olha, eu reduzi 4 linhas ali, tá? Eu tirei 4 e acrescentei apenas uma para resolver toda aquela situação, certo? Então olha que bacana aí, a gente otimizou ainda mais esse processo. Bora testar, né? Antes de testar, eu vou fazer essa alteração aqui, que é o seguinte, ó, o index nós temos aqui, tá? Tá aqui. O store nós temos aqui também, tá aqui. O show a gente não tem, então bora criar aqui, ó. Então o store tá aqui, vamos criar o show. Public function show, tá? E vamos colocar um response aqui também. Vou colocar aqui, visualizando a tarefa tal. Beleza. Criamos aqui o método show. O update nós temos, né? Tá aqui, certo? E o destroy, que seria o nosso delete, né? Então bora renomear isso aqui, destroy, tá? Porque senão ele não vai cair aqui, tá? Ele vai tentar procurar o destroy e não vai achar. Então, por isso, vamos colocar aqui. Beleza? Acho que está tudo definido. Se a gente testar aqui agora, ele deverá funcionar, né? Então, vamos dar uma olhada? Vamos começar aqui pelo list. Mandamos a requisição, tá lá. Só para vocês perceberem que está funcionando, olha, eu vou mudar aqui, estou na listagem de tarefas com novo, utilizando, né? Utilizando novo método de rota, de criação de rota. Beleza? Vamos fazer novamente essa request? Tá lá. Então, tá caindo exatamente no nosso método e ele está passando por todo aquele percurso exatamente como a gente definiu. Viu? A gente conseguiu reduzir a quantidade de criação de rotas apenas para uma linha, tá? Vamos continuar aqui com o processo. Store, certo? Então vamos aqui no Insomnia, Store, beleza, está salvando. O Update também, status 200, ó, está fazendo a requisição. A gente mudou o nome lá do Destroy, né? A gente tirou o Delete e colocou Destroy. Então vamos testar aí novamente, tá lá. Então todos os métodos continuam funcionando perfeitamente, tá? Bom, então pessoal, isso daí é a base, digamos assim, do início ali da arquitetura MVC, tá? Mostrei para vocês esse processo de rota até chegar no controller, mostrei
como que a gente estrutura o nosso controller? A gente pode criar novos métodos aqui, não tem problema nenhum. Poderia criar um novo método, tá? Poderia colocar injeções de dependência, parâmetros aqui, sem problema nenhum. Se eu precisasse apontar para esse novo método, poderia colocar qual tipo de verbo, né? Qual verbo que eu estou utilizando? É um get, é um post? Pronto. Coloco aqui a minha URI, certo? Poderia colocar aqui meu novo método, tá? Essa URI apontando para o novo método e fazer exatamente como a gente fez anteriormente, né? Poderia definir aqui, ó, novo método, exatamente o nome que a gente colocou lá, certo? Então, eu poderia fazer dessa forma e criar novos métodos, novos métodos, novos métodos, tá? O controller é responsável por aquele processamento que a gente já conversou, certo? Bom, então aqui não tem muito segredo, tá? O que é que nós vamos ver a partir da próxima aula? A gente vai adentrar no ORM, tá? O ORM vai ser um conjunto de classes e métodos ali que vai auxiliar a gente a fazer as operações no banco de dados de forma mais abstrata, então vai ser bem interessante. E aí, de fato, a gente vai começar a trabalhar mais a nossa aplicação. Então a gente vai iniciar uma aplicação, aquele to-do list que a gente tinha começado na aula passada, só que a gente vai criar ela do zero, fazendo o famoso CRUD aqui com o Laravel. Então, aula que vem a gente vai, de fato, botar a mão na massa e fazer o nosso primeiro CRUD. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Clica no like aí para poder dar aquela força no canal, compartilha com os colegas e tal, alguém que tem interesse, está aprendendo o Laravel, isso é bem bacana. Espero que vocês tenham gostado mesmo, tá? Tenham um excelente dia e até a próxima. Valeu!